Boa noite a todos. Havendo quórum regimental, invocamos a proteção de Deus para declarar aberto. EGM número 2979, de 12 de novembro de 2019, em substituição ao incentivo do Programa de Melhoria do Acesso e da Quantidade de Atenção Básica PEMAC, AB, regulamentação em âmbitos municipal pela Lei número 683, de 22 de maio de 2012, Lei número 759, de 24 de junho de 2014, Lei número 891, de 18 de agosto de 2014, a Lei de 1203, de 3 de dezembro de 2018. Ofício do Gabinete número 159/2021, encaminhando em seguintes projetos de lei em caráter de urgência. O projeto de lei número 27/2021, que acrescenta valores do anexo do PPA do Programa Educação para Todos da Lei 1115/2017, que dispõe sobre o PPA de 2018/2021. O projeto de lei número 28/2021, que acrescenta valores do planilha de identificações dos programas de atividades e operações especiais do Programa Educação para Todos e da Lei número 1308/20. Projeto de lei número 29/2021, que reforça crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Ofício do Gabinete número 160/2021, encaminhando o projeto de lei número 30/2021, em caráter de urgência, que abre crédito especial por conta de superativo financeiro, convênio bombeiro no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Ofício do Gabinete número 161/2021, encaminhando o projeto de lei número 31/2021, em caráter de urgência, artigo número 103 e 4, em revogar artigo da Lei Ordinária número 1326, de 22 de fevereiro de 2021, que autoriza a transferência de recurso de entidade que menciona. Ofício número 01/21 do Aimoré Recreativo Futebol Clube, solicitando contribuição financeira, patrocínio dos vereadores desta casa para associação e final de contribuição com a reforma do alambrado do campo. Moção de apelo número 05/2021, em nome da servidora de categoria da Polícia Civil, Policial Penal, IGP e DEIS, para que seja mantida a
pensão por morte de 100%, pedagogia na transição de 20% da idade de 55 anos, sendo 30 anos de contribuição e 20 anos de carreira policial ou simular, e ainda paridade e integralidade para todos os outros operadores que entregam ingrate até a implementação da reforma da Previdência. Indicação número 115/2021, da autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, indicando ao Poder Executivo Municipal para que faça a manutenção de serviço do Engenho Ferreira da Silva, em Santa Teresa. Ordem do dia, em segunda deliberação, nada de liberar. Em primeira deliberação, o projeto de lei complementar número 03/2021, de origem parlamentar, autoria dos vereadores Éder Júnior de Amaral e Vinícius Neves Zimmermann, que cria o programa de domicílio, a taxa de fiscalização e domicílio fiscal e de outras providências. O projeto de lei número 25/2021, de origem parlamentar, da autoria da vereadora Tatiane Cordeiro da Silva, dispõe acerca de previsão de certidão de recurso de fornecimento de medicamento e ou tratamento médico e outros documentos equivalente ou usuário de rede pública de saúde do município de São Pedro de Alcântara. O projeto de lei número 26/2021, de origem governamental, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Explicações pessoais. São Pedro de Alcântara, 12 de junho de 2021. Solicito ao senhor primeiro secretário para fazer a leitura das matérias que constam na pauta desta sessão. Boa noite a todos. Ofício número 152/2021, Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto substitutivo global ao projeto de lei ordinária número 14/2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiane Cordeiro da Silva, informo que após análise técnica do projeto de lei ordinária número 14/2021, já encaminhado para a Câmara de Vereadores, foi verificado erro material, pois foi enviado o documento com erros de numeração de artigos e posteriormente houveram novas audiências com servidores da área da saúde e com membros dessa Casa Legislativa, onde se promoveram muitas alterações. Com o intuito de regulamentar da melhor forma possível e dentro dos limites permitidos pela portaria número 2979, GM/MS/2019, que criou o programa Previne Brasil, que alterou a portaria de consolidação número 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, é que vimos, por meio desse substitutivo global, promover a percepção desse benefício entre os profissionais da área da saúde, das equipes que fazem parte das ações, programas e estratégias de acordo com as definições dispostas na portaria número 2436, de 21 de setembro de 2017. Ademais, renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Substitutivo global ao projeto de lei ordinária número 14/2021. Dispenso a leitura na íntegra, estando disponível no portal do Legislativo. Ofício número 159/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiane Cordeiro da Silva, com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei e justificativa para análise e aprovação em caráter de urgência. Acrescenta valor no anexo do PPA do Programa Educação para Todos da Lei nº 1115/2017, que dispõe sobre o PPA 2018/2021. Acrescenta valor na planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Educação para Todos da Lei nº 1308/2020.
reforça crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. O pedido se faz em caráter de urgência, pois no Sim Catarina, conforme mencionado no ofício número 146/2021, abriu a possibilidade de comprar este veículo com esse recurso. E se correr pelo rito normal de aprovação de leis, perderemos essa janela de oportunidade. Porém, houve a necessidade de incrementar a dotação por conta de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro feito pela empresa que oferta o veículo no consórcio Interfederativo Santa Catarina. O veículo em questão é um modelo minivan, como está especificado no sistema, que é vantajoso para nossas atividades de transporte de estudantes, pois tem capacidade de 7 lugares e é um veículo de proporções que facilitam o acesso a algumas regiões do nosso município. Renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto apreço. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 17/2021. Acrescenta valor no anexo do PPA do Programa Educação para Todos da Lei número 1115/2017, que dispõe sobre o PPA 2018/2021. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar o valor de R$ 3.110 no anexo do PPA do Programa Educação para Todos da Lei nº 1115/2017, na ação aquisição de veículo minivan, conforme plano plurianual, programas de governo. Parágrafo único. É parte integrante desta lei a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrária. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa. Projeto de Lei Ordinária número 27 de 2021. Excelentíssima Senhora Presidente e demais vereadores deste município, o presente projeto de lei se faz necessário, pois a empresa que iria fornecer o veículo, que estava vinculado ao consórcio interfederativo de Santa Catarina, solicitou reequilíbrio econômico-financeiro, alterando assim o valor do bem que se pretendia adquirir, para o qual já havíamos feito a provisão orçamentária. Porém, com este reequilíbrio, se faz necessário incrementar esta dotação. Seguem em anexo a esta justificativa os documentos apresentados no processo de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, que subsidia nossa justificativa à lei proposta. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28/2021. Acrescenta valor na planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Educação para Todos da Lei número 1308/2020. Charles da Cunha, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a acrescentar valor na planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Educação para Todos, da Lei nº 1308/2020, na ação aquisição de veículo minivan. Parágrafo único. É parte integrante desta lei a planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrária. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa. Projeto de Lei Ordinária número 28 de 2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara e demais vereadores deste município. O presente projeto de lei se faz necessário, pois a empresa que iria fornecer o veículo, que estava vinculada ao consórcio interfederativo Santa Catarina, solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro, alterando assim o valor do bem que se pretendia adquirir, para o qual já havíamos feito a provisão orçamentária. Porém, com este reequilíbrio, se faz necessário incrementar esta dotação. Segue em anexo a esta justificativa os documentos apresentados no processo de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, que subsidia nossa justificativa à lei proposta. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 29/2021. Reforça crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara.
Charles da Cunha, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reforçar crédito especial no total de R$ 3.110 por conta do superávit financeiro superávit, outras transferências dos estados, emendas parlamentares impositivas na dotação abaixo identificada. 04. Secretaria de Educação e Desporto, aquisição de veículo minivan, R$ 3.110, aplicação direta, R$ 3.110. Artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Charles da Cunha, prefeito municipal. Justificativa. Projeto de Lei Ordinária número 29 de 2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara e demais vereadores deste município. O presente projeto de lei se faz necessário, pois a empresa queria fornecer o veículo, que estava vinculado ao consórcio interfederativo Santa Catarina, solicitou o reequilíbrio econômico-financeiro, alterando assim o valor do bem que se pretendia adquirir, para o qual já havíamos feito a provisão orçamentária. Porém, com este reequilíbrio, se faz necessário incrementar esta dotação. Segue em anexo a esta justificativa os documentos apresentados no processo de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, que subsidia nossa justificativa e lei proposta. Charles da Cunha, prefeito municipal. Ofício número 160/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei em caráter de urgência. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei e justificativa para análise e aprovação em caráter de urgência. Abre crédito especial por conta do superávit financeiro. Convênio Bombeiros no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. O pedido de urgência se faz necessário por conta das mudanças de preço que ocorrem rapidamente no mercado. E caso a lei siga o rito normal de aprovação, casualmente o preço do item que se deseja comprar, haverá necessidade de enviar novo projeto incrementando esta dotação. Renovando a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinto a preço. Charles da Cunha, prefeito municipal. Projeto de lei número 30/2021. Abre crédito especial por conta do superávit financeiro. Convênio Bombeiros no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Charles da Cunha, prefeito municipal de São Pedro de Alcântara, estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial por conta do superávit do convênio Corpo de Bombeiros Militar, no total de R$ 6.000, na dotação abaixo identificada. 07. Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Públicos. Funcionamento e manutenção do Corpo de Bombeiros, R$ 6.000. Aplicações diretas, R$ 6.000. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrária. Charles da Cunha, prefeito municipal. Justificativa. Justifica-se a abertura do crédito especial por não estar previsto no orçamento o elemento de despesa 4.4.90.0000000000 no projeto Atividade de Funcionamento e Manutenção do Corpo de Bombeiros. Sendo assim, faz-se necessidade da abertura do crédito especial. Charles da Cunha, prefeito municipal. Peço um momento só, por favor. Obrigado. Ofício número 161/2021. Gabinete da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara. Assunto: projeto de lei em caráter de urgência. Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara, Tatiana Cordeiro da Silva. Com nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a Vossa Excelência os seguintes projetos de lei e justificativa para análise e aprovação em caráter de urgência. Altera os artigos 1º, 3º e 4º
e revoga o artigo 2º da Lei Ordinária número 1326, de 22 de fevereiro de 2021, que autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona. O pedido de urgência se faz necessário devido ao tempo decorrido entre a da Lei Ordinária número 1326, de 22 de fevereiro de 2021, que tinha o intuito de fazer o repasse no mês posterior, março de 2021, e por conta das inconsistências legais da lei, não foi possível efetivar esse auxílio. Com as alterações propostas nesse projeto de lei, será possível efetivar o repasse. Porém, dado o lapso de tempo acima relatado, é que pedimos a urgência para iniciar o repasse do auxílio financeiro o quanto antes, não comprometendo o cronograma financeiro da Prefeitura. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 31 de 2021. Altera os artigos 1º, 3º e 4º e revoga o artigo 2º da Lei Ordinária número 1326, de 22 de fevereiro de 2021, que autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona. O Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 1º, 3º e 4º da Lei Ordinária número 1326, de 22 de fevereiro de 2021, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro a, inciso 1º, Associação Coral de São Pedro de Alcântara, inscrita no CNPJ sob o número 78664-232/1000 ao contrário, dígito 31, com fórum no município de São Pedro de Alcântara, declarado como de utilidade pública, conforme Lei Municipal número 526, de 31 de março de 2009, no valor global de R$15.000, a ser pago de acordo com o cronograma fiscal e conforme especificações constantes em cláusula contratual. Artigo 3º. O auxílio financeiro será repassado mensalmente para custear despesas para a regência e ensaio do coral com a participação da comunidade, apresentações e materiais para manutenção do coral, de acordo com o plano de trabalho apresentado nos moldes do artigo 22 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária fiscal vigente, vinculada à Secretaria de Educação, Cultura e Desporto. Artigo 2º. Revoga-se o artigo 2º da Lei Ordinária número 1326, de 22 de fevereiro de 2021. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Justificativa. Projeto de Lei Ordinária de 2021. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara e demais vereadores deste município, o presente projeto de lei opera alterações necessárias para o correto cumprimento da Lei número 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. Define diretrizes para a política de fomento de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil e altera as leis números 8.429, de 2 de junho de 92 e 9.790, de 23 de março de 99. Charles da Cunha, Prefeito Municipal. Aimoré Recreativo Futebol Clube. Ofício número 01/2021. Ilustríssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara. Prezados senhores, cumprimentando-os cordialmente, solicitamos a sua importante contribuição, patrocínio, para que possamos realizar a reforma do alambrado do campo da associação. É importante ressaltar que o campo já foi utilizado em projetos socioesportivos. A título de exemplo, a escolinha de futebol do município. Ademais, é válido lembrar que o Aimoré Recreativo Futebol Clube faz parte da história e cultura de São Pedro de Alcântara. Nossa missão é fomentar o esporte na sociedade alcantarense, proporcionando um ambiente agradável e de crescimento através do esporte, da cultura e do lazer a todos aqueles que frequentam o campo. Certos de sua colaboração,
Agradecemos antecipadamente. Renovamos nosso protesto de elevada estima e distinto apreço. Maurício Reitz, presidente da associação. Moção número 05/2021. Autoria, vereador Daniel Rodrigues. Moção de apelo. O senhor vereador Daniel Rodrigues apresenta ao plenário da Câmara Municipal de São Pedro de Alcântara, com base em suas competências regimentais e nas atribuições conferidas pelo Regimento Interno da Câmara, resolução número 02 de 26 de maio de 97, apresente moção de apelo em nome dos servidores da categoria da Polícia Civil, Polícia Penal, IGP e DEASE, para que seja mantida pensão por morte de 100%, pedágio na transição de 20%, idade de 55 anos, sendo 30 anos de contribuição e 20 anos na carreira policial ou similar, e ainda paridade e integralidade para todos os operadores que ingressarem até a implementação da reforma da Previdência, a ser encaminhada para o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, bem como ao ilustríssimo senhor secretário estadual da Administração Prisional e Socioeducativa, Leandro Antônio Soares Lima, ao excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil, senhor Heron Giordani, ao excelentíssimo secretário de Segurança Pública, coronel Charles Alexandre Vieira, ao ilustríssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, senhor Mauro de Nadal, a considerar nos seguintes termos: a segurança pública é matéria de interesse coletivo e responsabilidade de todos os poderes em defesa dos princípios sociais, sobretudo a vida, a paz e a tranquilidade do povo de uma nação. O governo federal garantiu a integralidade e paridade até 2019 para os policiais federais e civis do Distrito Federal, conforme parecer da AGU número 04, elaborado no ano de 2019, assegurando o reconhecimento da integralidade e a paridade para os policiais civis da União, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais do Legislativo e policiais penais da União, que tenham ingressado na carreira até 12 de 11 de 2019, data da promulgação da reforma federal, em razão da emenda constitucional número 103/2019, que trata da reforma da Previdência Federal no âmbito federal. Reforça através desta moção de apelo, com o apoio dos vereadores abaixo assinados, em nome dos servidores da categoria da Polícia Civil, Polícia Penal, IGP e DEASE, para que seja mantida a pensão por morte de 100%, pedágio na transição de 20%, idade de 55 anos, sendo 30 anos de contribuição e 20 anos na carreira policial ou similar, e ainda paridade e integralidade para todos os operadores que ingressarem até a implementação da reforma da Previdência. Moção de apelo número 05/2021 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Moção de apelo número 05/2021, aprovada por unanimidade. Indicação número 115/2021. A vereadora que esta subscreve vem com amparo regimental indicar ao Poder Executivo Municipal para que faça a manutenção da servidão Eugênio Ferreira da Silva em Santa Teresa. Justificativa: referido acesso empoça água em suas laterais, não tendo o escoamento correto das águas. Necessita de manutenção para resolver este acúmulo de água, seja com melhorias na tubulação ou disposição de bocas de lobo. O local já apresenta deformidades em seu calçamento a lajotas, necessitando de reparos também por consequência do excesso de água acumulada na rua. Contamos com o pronto atendimento do Poder Executivo e apoio da Secretaria responsável para acolher a presente indicação. Tatiana Cordeiro da Silva, vereadora. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para o expediente. Sim, senhora presidente. O vereador Vinícius Zimmermann. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, nossos assessores e alcantarenses que nos acompanham. Assino essa tribuna no período do expediente para relatar a importância da minha felicidade de estar trazendo um projeto junto com o vereador Éder, hoje tramitando em primeira deliberação. Se trata de um projeto que busca domicílio fiscal e tributário numa chamada de trazer novos empreendedores para o município de São Pedro de Alcântara, né?
A gente vive há 1 ano e meio, aí, quase 2 anos, um período de pandemia, e todo o mercado passou por um processo de readequação, né? Estando muito em voga hoje o trabalho home office. Então, muitos desses profissionais do home office não têm a necessidade de ter um endereço físico para prestar o serviço, por exemplo, o e-commerce, né? Então, ou seja, dentro dessa modalidade, a gente poderia, né, conseguindo aprovar e passar esse projeto, estar trazendo para cá um bocado de investidores que vêm deixar aqui a sua receita fiscal de arrecadação mensal. Então, né, peço a atenção de todos os colegas vereadores nesse período de trâmite normal na casa. A gente vai ter uma segunda deliberação para a importância desse projeto. A gente traz como exemplo aqui a legislação de Biguaçu e de Garopaba. No caso de Biguaçu, por exemplo, ela estabelece um endereço fora da prefeitura. No caso, que a gente se pretende aqui é trazer para o endereço da prefeitura o cadastro desses CNPJs, para estar arrecadando e ficando com essa verba para usar no município. Então, o exemplo de Biguaçu instituiu a Casa do Empreendedor fora da estrutura da administração pública. Só que em período da Lei 173, que a gente está agora, que impõe um monte de limitações, a gente achou mais prudente que o endereço fique situado aqui na Secretaria de Tributos do município. Então, manifesto a minha satisfação e o prazer de estar dividindo o projeto com o vereador Éder, né, com quem eu muito estimo, e a gente tinha essa pauta em comum, a gente somou forças aqui. Em especial agradeço aqui o nosso colaborador na parte jurídica, o nosso assessor, o André, por todo o suporte nesse trabalho. Era isso, presidente. Obrigada, vereador Vinícius. Insiro na ordem do dia os projetos de leis encaminhados em caráter de urgência. Projeto de lei número 27, 28, 29, 30 e 31. E também o substitutivo global ao projeto de lei número 14/2021. Passamos para a ordem do dia. Em segunda deliberação, nada a deliberar. Em primeira deliberação, projeto de lei complementar número 03/2021, de origem parlamentar, de autoria dos vereadores Éder Júnior do Amaral e Vinícius Neves Zimmermann, que cria o programa de domicílio fiscal e a taxa de fiscalização de domicílio fiscal e da outras providências. Está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Éder. Senhora presidente, boa noite. Boa noite a todos os colegas vereadores, público que nos assiste nas redes sociais. Apenas para justificativa de voto, senhora presidente, e também vir aqui pedir o apoio dos colegas vereadores para apreciação e aprovação desse projeto. Assim como o vereador Vinícius bem salientou, esse projeto foi feito aí em parceria, né, entre eu e o vereador Vinícius. Trata-se de um projeto importante, como foi bem salientado, né, Vinícius? Uma pauta nossa em comum aí. Para também esclarecer aí ao público, né? Esse projeto visa o principal intuito, trazer novos investidores, novos empresários para o município de São Pedro de Alcântara, né? Era uma pauta em comum nossa. Eu quero agradecer aqui, fazer uma ressalva ao servidor aqui, o Alan, né? Foi muito solícito do setor de tributos, deu todo o suporte também, nos auxiliou nesse projeto de lei. E mais ou menos, pelo menos para mim, surgiu, eu tinha um colega engenheiro, né, além de pessoal que trabalha em home office, com computadores e etc. Esse projeto é voltado também para o pessoal, para os autônomos, né? Eu tive um colega engenheiro, há cerca de uns 3 meses, ele me ligou, entrou em contato: Éder, eu sou de São José, eu presto serviço em toda a grande Florianópolis, e eu não queria abrir minha empresa aqui embaixo. Já tem, acho que os municípios aqui arrecadam muito, etc. Como eu faço para abrir minha empresa em São Pedro de Alcântara, para ela arrecadar? Então, quando foi conversado com o Alan, viu-se que como a legislação ainda estava de uma forma muito sólida, muito antiga, ainda retrógrada, o que acontece? Era uma série de empecilhos e burocracia para ele conseguir abrir a empresa dele como autônomo no município. Ele tinha que ter um endereço aqui fixo, teria que passar por alvará e etc. E como o Vinícius bem salientou, hoje tem a rotatividade, né? As pessoas trabalham aí pela grande Florianópolis sem ter um endereço, uma residência fixa. Então, o projeto é importante para angariarmos fundos. Agradeço, vereador Vinícius, a parceria. Muito obrigado e peço a colaboração dos colegas para aprovação. Obrigada, vereador Éder.
Projeto de Lei Complementar número 03/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de Lei Complementar número 03/2021, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 25/2021, de origem parlamentar, autoria da vereadora Tatiana Cordeiro da Silva, que dispõe acerca da provisão de certidão de recusa de fornecimento de medicamentos ou tratamento médico e ou documento equivalente aos usuários da rede pública de saúde do município de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Conceda a palavra ao vereador Éder. Senhora presidente, sem mais delongas, até pela repetitividade está subindo a tribuna, mas queria te parabenizar pelo projeto de lei. Eu, como advogado, já sofri na pele. Esse projeto de lei, do que ele trata? Alguns tratamentos de saúde, eles são caríssimos, né? E a pessoa que é hipossuficiente, ela não tem condições, ela pode buscar o judiciário e pedir esse tratamento ou esse medicamento que é muito caro. Então, para você entrar, um dos requisitos é ter a negativa administrativa, que o município se negue, diga que na rede de saúde, no posto, ele não tem esse município, e ele oportuniza que essa pessoa busque o judiciário. Então, esse projeto de lei, justamente para deixar frisado ao secretário de saúde, ao prefeito, independente de quem seja, que quando um morador, um cidadão procurar a prefeitura e esse medicamento não estiver disponível, ele é obrigado a fornecer essa negativa a esse cidadão. Então, parabenizo pelo projeto. Obrigada, vereador Éder. Projeto de Lei número 25/2021 continua em discussão. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste pelas redes sociais. Eu entendo que esse projeto, ele de certa forma, ele vai organizar, né, quando não é possível oferecer a medicação tal ou o tratamento tal. Sabemos que o SUS muitas vezes não contempla esses tratamentos, né, e como colocou aqui o vereador Éder, por ser advogado, né, tem que acionar a justiça para muitas vezes conseguir a medicação ou o tratamento. Eu entendo de que até aí tudo bem. Só que às vezes, por exemplo, eu tenho um amigo médico que ele é diretor de um hospital lá em Curitibanos e o juiz determinou lá de que ele internasse tal cidadão lá, tal paciente na UTI. E ele recebeu a carta, a comunicação ali do juiz, atendeu, né, o juiz, e só que ele recebeu à noite, e aí ele marcou com o juiz a hora que o juiz pudesse ir no hospital com ele. Só para ilustrar aqui. E o juiz disse, não, está determinado já. Ele disse, mas eu precisava que o senhor fosse lá no hospital amanhã às 8 horas da manhã comigo e tal. Não, tudo bem, eu vou. Aí chegando lá, estavam os 8 pacientes na UTI, ele disse, eu vou atender a sua solicitação, a sua determinação, agora eu quero que o senhor determine para mim qual dos 8 aqui eu tiro. Entendeu? E aí? Então, só para ilustrar essa colocação, né, que esse meu amigo médico lá, o Flávio, ele relatou esse procedimento, e o juiz desfez a determinação. Porque ele não tinha como ele como juiz, ele não tem a capacidade de determinar de que saia esse ou aquele da UTI. Entende? Então, no caso desse projeto de lei, eu entendo de que é mais para organizar, para que as pessoas tenham em mãos, de que, olha, a prefeitura hoje não tem a medicação para fornecer. Né? E aí vão verificar o motivo. Ou o SUS não atende, coisas desse tipo. Né? Então eu entendo que é um projeto que vai trazer transparência, né? E vai ser, digamos assim, de bom proveito para o poder público e para a população. Muito obrigado. Vereador Rogério. Projeto de Lei número 25/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação.
Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 25/2021, aprovado em primeira deliberação por unanimidade. Projeto de lei número 26/2021, de origem governamental, que abre crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 26/2021, aprovado em primeira deliberação por unanimidade. Em única deliberação, projeto de lei número 27/2021, que acrescenta o valor no anexo do PPA do Programa Educação para Todos, da lei número 1115/2017, que dispõe sobre o PPA 2018/2021, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 27/2021, aprovado em única deliberação, por unanimidade. Projeto de lei número 28/2021, que acrescenta valor na planilha de identificação dos projetos, atividades e operações especiais do Programa Educação para Todos, da lei 1308/2020, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 28/2021, aprovado por unanimidade em única deliberação. Projeto de lei número 29/2021, que reforça o crédito especial no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 29/2021, aprovado por unanimidade em única deliberação. Projeto de lei número 30/2021, que abre crédito especial por conta do superávit financeiro, convênio com bombeiro no orçamento fiscal vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 30/2021, aprovado por unanimidade em única deliberação. Projeto de lei número 31/2021, que altera os artigos 1º, 3º e 4º e revoga o artigo 2º da Lei Ordinária número 1326, de 22 de fevereiro de 2021, que autoriza a transferência de recursos à entidade que menciona, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei número 31/2021, aprovado por unanimidade em única deliberação. Substitutivo global ao projeto de lei número 14/2021, de origem governamental, que dispõe sobre os percentuais e as condições de aplicabilidade do incentivo financeiro do Programa Previne Brasil aos beneficiários, de acordo com a autorização prevista na Portaria Ministerial número 2.979, de 12 de novembro de 2019, em substituição ao incentivo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica, o PEMAC-AB, regulamentadas em âmbito municipal pelas leis número 683, de 22 de maio de 2012, a lei número 759, de 24 de junho de 2014, e a lei número 891, de 18 de agosto de 2014, e a lei número 1203, de 3 de dezembro de 2018, está em discussão. Concedo a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora Presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste. Esse substitutivo aqui, global, ele já foi discutido, rediscutido, né, em causa de várias reuniões aí, e eu acho que não tem mais muito o que esmiuçar aqui não, sabe? Eu confesso que eu fiquei aqui com uma dúvida. Antes a gente estava conversando e conversei com o vereador Daniel e achei que tinha sanado, mas eu ainda continuo com dúvida aqui no parágrafo 6º. E eu peço aos colegas vereadores que, se puderem, me ajudar aqui nessa situação, porque aqui diz o seguinte: em todos os casos de vedação,
a percepção da gratificação por desempenho do programa Previne Brasil, previsto nos incisos do parágrafo 1º deste artigo, o valor do prêmio será revertido para o Fundo Municipal da Saúde para que seja aplicado nas demais despesas de custeio da OBS. Tudo bem, é discricionário. Mas, oi? O 6º. Não é o artigo, é o parágrafo, né? O artigo 7º. Então, aí ele se refere aqui ao parágrafo 1º, né, desse artigo. E no parágrafo 1º, lá no parágrafo 1º, o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: não terá direito ao recebimento do incentivo aos profissionais ocupantes do cargo em comissões que não tenham produção mensal comprovada, considerando o benefício concedido está vinculado ao desempenho alcançado por profissional. Tudo bem, esse aqui, no parágrafo 1º, no item 2, eu acho que entra, mas nos cargos de ocupantes de cargos em comissão, o próprio Ministério já diz que não tem direito. Então, esse já fica fora do bolo, né? Que não fazem parte da composição das equipes, segundo definições dispostas na portaria. Então, eu não estou entendendo aqui. Esse bolo ele vai ficar todo somado a esses profissionais e depois ele será... Essa gratificação, esse valor, ele volta para a unidade, para o Fundo Municipal de Saúde? Não estou entendendo isso aqui. Se tem algum vereador que possa me explicar de alguma forma, eu concedo a parte a alguém que possa me explicar, não sei. Ou o doutor André. Nos auxiliar, mas no meu entendimento, na minha interpretação, por exemplo, em um caso de algum funcionário do inciso 1º, por exemplo, que esteja exercendo ali um cargo de gratificação, então o valor daquela pessoa ali, ele sai, ela não teria o direito e ele retorna para o fundo, retorna para a secretaria. Ele não é redistribuído entre os outros funcionários. Mas de acordo com a portaria do Ministério, né, as pessoas que têm direito a essa gratificação somente aqueles ali, enfermeiro, médico, agente de saúde, dentista, auxiliar de dentista. Isso é o que diz a portaria. Sim. Porque até antes a gente conversou e aí depois eu fui ler a portaria do Ministério da Saúde ali e me gerou novamente essa dúvida. Tem o inciso 2º também aqui, né? Por exemplo, a pessoa não alcançou a produção. Sim. Um único funcionário. Aí tudo bem. Ele retorna para Eu acho que aí tudo bem. Né? Ele não alcançou a produção. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, público que nos acompanha. O que eu acredito, né, que a gente estava conversando, senhor vereador, é que, como é discricionário do prefeito e já tira fora esses cargos, não tem o porquê ir para um montante e depois dividir ou dividir ou ir para a UBS. Até porque o próprio prefeito, 100% do incentivo já é para o pessoal, incentivo financeiro pessoal. Porém, naquele mesmo parágrafo, no artigo 1º, ele coloca que quem estiver em usufruto de férias e licença de qualquer espécie. Sim. E ali ele não menciona se é comissionado, se não é. Então, aquele servidor que ele está lá na ponta, fazendo os atendimentos, no período que ele tiver de férias, ele não ganha o benefício. Esse é o meu entendimento. Aqueles que estão em comissão, que não estão naquele artigo 12H, por exemplo, já vou antecipar a situação dos motoristas, que não está lá,
Então já não está sendo contemplado. Não. Né? Então, o que eu entendo nesse artigo é que apenas naquele momento em que aquelas pessoas que têm direito e pelo motivo do afastamento de férias e licença de qualquer espécie não ganham. Exatamente, vereador, mas aí eu entendo que é o seguinte, ó, se tiver alguém de férias, vai ter que ser recolocado um profissional para compor a equipe. E aí esse profissional que vai compor a equipe é que vai receber. E esse dinheiro não volta para o fundo. Nem sempre é colocado. Mas, porque não há uma- mas o Ministério não determina de que a equipe tem que ser completa para ter produtividade? Não, tem índices de produtividade e índices de atendimento que tem que ser alcançado. De nada adianta o prefeito dizer que eles vão ganhar um 100%, se eles não alcançar o índice, esse 100% não vai para ninguém, entendeu? Então, assim, ó, esse é a minha visão nesse parágrafo que a gente estava comentando antes. Até, na verdade, era uma outra visão. Porém, como ele menciona somente o artigo 1º, temos Sim. outros casos que a gente... Depois eu até vou justificar o meu voto, né? Mas, Sim. então, nesse entendimento, seria esse o artigo 1º. O parágrafo 1º da situação aqui. Isso. Ou seja, aquele servidor que ele já não é contemplado por ser comissionado ou por não estar na lista taxativa do 12H, se ele pega férias, ele já não está ganhando, não tem problema. Exato. Porém, há aquele servidor que ele tem direito, Sim. um enfermeiro, um médico, Sim, e ele também vai pegar férias. Sim. E nesse mês ele não está produzindo. E como a vereadora falou, nem sempre é possível colocar no lugar. E na própria lei ela já diz, tem um artigo que quem é ingressado ou quem é contratado para substituir alguém também tem direito. Eu sei, vereador, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que se não for substituído férias ou licença aqui, ele vai prejudicar a equipe para alcançar o objetivo. É uma questão de gestão, é o poder discricionário que a gente Não sempre é? comenta. Isso. Mas ali, na minha opinião, ela está bem clara que não tem. Se não for substituído o servidor, volta para o cofre público para benfeitorias na unidade. Se for substituir o servidor, quem está de férias ou afastado não ganha e o novo que ingressar ganha. Não, isso é ponto É resolvido. isso que eu entendo do parágrafo Isso é ponto 6º. resolvido. Quem está de férias e licença aqui está bem claro de que não vai receber. Isso. Mas o substituto vai receber. Isso. Não é? Se tiver, né? Se E se não tiver. tiver, vai prejudicar É provavelmente no índice a ser alcançado. É essa a minha colocação, que se você tem uma equipe de trabalho em que, digamos, pode ocorrer de que uma pessoa esteja de férias, tem mais 2 ou 3 ali de licença de qualquer espécie aqui. Vai prejudicar toda a equipe, se não repor. Entende? Sim. Então, eu acho que é essa uma questão, situação- é uma questão de gestão, né? Então, discricionária, na verdade. confesso a você de que eu mais do que nunca quero, de que seja votado esse projeto aqui, ou aprovado ou não aprovado, mas que seja definido. Né? Agora, eu queria entender esses pontos cruciais aqui que me deixaram alguma dúvida. Foi esse o meu entendimento, mas a gente pode, de repente, pedir uma pausa na sessão e discutir com o jurídico essa situação. Né? Mas eu entendo que está bem relacionado. De repente, ele fica um pouco desnecessário, na verdade. Eu acho que eu concordo em repartir com todo o grupo por essa pessoa que faltou, ou volta para a unidade. O prefeito escolheu que vai voltar para a secretaria. Nesse ponto em que há esse tipo de afastamento. Porque no início ele direciona os 100% do valor para o servidor. Não, eu concordo, vereador Éder, mas eu quero dizer o seguinte, nós tivemos reunião com o prefeito, inclusive você estava presente, o que ficou acertado é de que esse valor ficaria com a equipe e seria distribuído por toda a equipe. E da forma como está aqui, ela está voltando para a UBS. Está entendendo? Como é discricionário, né, não cabe a nós aqui também impedir. Licença de novo, senhor vereador. E também ali no inciso 6º, ele ainda menciona sobre os médicos do programa Mais Médicos. Ou seja, Sim. são médicos que estão lá na produtividade e levam esses índices, porém não têm direito. Não tem direito. De Entendeu? acordo com Independente. de acordo com a portaria do Ministério da Saúde. Isso. Então, assim, apesar de repente, eles contribuírem para o índice, quem está afastado e não for substituído vai Não, prejudicar o índice. essa parte eu entendi, né, não tem dúvida nenhuma, até porque a questão dos motoristas, que é a questão dos ESG, que eu acho que também deveriam receber,
Mas de acordo com a portaria do Ministério da Saúde não faz parte, não vai receber, então não adianta nós ficar aqui aprovando uma lei para daqui um mês que vem estar, né, volta para cá a lei para rever, né, porque não está de acordo com a portaria da saúde, né. Era só essa a minha dúvida, né. Então, para que fique bem claro, né, de que acredito que não vai ter maiores problemas aqui, porque o valor, mas eu ainda entendo de que, conforme nós conversamos, né, o montante seria repassado para as pessoas que têm direito. Bom, a questão das folgas já foi resolvido. Eu acho que o mais polêmico seria isso, mas como é discricionário, né, não vejo aqui nada que vai impedir nós de votar esse projeto. E aí, como foi pedido, está em deliberação única para que possa ser rodado já na folha de julho. Muito obrigado. Suspendo a sessão por 5 minutos para a discussão do substitutivo global ao projeto de lei número 14/2021.
Reabro a sessão. Continue em discussão o substitutivo global ao projeto de lei número 14/2021. Conceda a palavra ao vereador Daniel Rodrigues. Boa noite a todos, senhora presidente, senhores vereadores, assessores e público que nos acompanham. Então, sobre o Previne Brasil, a gente estava em grande discussão, uma pauta que o vereador Rogério trouxe à tribuna, que nós já havíamos iniciado a discussão no início antes de iniciar a sessão, e a gente entendeu aqui agora, né, na reunião, que a intenção do Executivo é realmente repassar o valor do incentivo aos servidores. Então, casos em que esse valor iria para a UBS são para os servidores. No nosso entendimento, certo? Acho que é isso, né, vereadores? Essa discussão desse Previne Brasil, a gente, né, como o vereador já falou, tivemos várias reuniões e 2 pontos cruciais eles foram abordados. Em relação à folga dos servidores, e esse ponto ele foi resolvido nesse novo programa que foi reescrito, né? E não terão prejuízo os servidores desde que sigam alguns protocolos, né? Um outro ponto que a gente comentou e que foi uma pauta de reivindicação dos servidores da saúde, que tivemos várias reuniões, e foi a questão de incluir cargos que não estão taxativamente naquela relação, e o parecer jurídico ele foi dizendo que, apesar de ser discricionário do Executivo, há regras a serem seguidas e esse caso não poderia ser incluído. Eu entendo que uma equipe ela necessita de servidores como, por exemplo, o motorista, para poder alcançar os índices de desenvolvimento e poder receber o incentivo. Legalmente não é possível e isso a gente tem que respeitar. Mas eu entendo, da mesma forma que o vereador Rogério comentou, que de repente deveria receber, digamos assim, seria justo receber. Porém, legalmente não há previsão, segundo o parecer do Executivo. Então quero dizer assim que esse projeto ele teve uma participação muito grande de nós, vereadores, ouvimos bastante e foi muito bom essa discussão, foram várias reuniões, vários entendimentos, vários pontos de vista e acredito que a gente conseguiu, de repente, não agradar todo mundo, nem sempre é possível, mas fazer o mais justo possível em relação a esse incentivo. E lembrar também que esse incentivo, ele precisa alcançar índices. Então não é simplesmente passar o valor para os servidores, não. É mostrar serviço em relação a isso. Continuar com um bom trabalho que já vem sendo realizado e intensivar as ações para que esses índices cada vez aumentam e o repasse possa ser maior numa outra oportunidade. Então seria isso, senhora presidente, senhores vereadores, obrigado pela oportunidade de discutir esse projeto. Eu sou a favor do projeto. Obrigada, vereador Daniel. Continue em discussão. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior. Senhora presidente, boa noite. Também gostaria de explanar o meu voto aqui hoje, né? Esse aí é um dos projetos de lei mais polêmicos que a gente teve aqui no ano na Câmara de Vereadores. O projeto, como bem mencionado pelo vereador Rogério, vereador Daniel, ele subiu, depois desceu. Tivemos discussões aqui com os funcionários, né? Que eu relato que foi importantíssimo. O projeto de lei não é para beneficiar nós aqui, vereadores, o prefeito, outros servidores, eram os profissionais da saúde. Então, eles foram ouvidos e a gente marcou diversas audiências para chegar a essa decisão final desse projeto de lei. Para o público que nos assiste, só para entender, esse programa Previne Brasil, ele é uma verba do governo federal, que ele vem para os municípios, para cada unidade de saúde, para cada município que atinge um desempenho, né? Uma média ali de produtividade, ou seja, aquela unidade, o município atingiu a média ali, o desempenho do sistema, é repassado para esses servidores o valor, ele é rateado entre todos os funcionários da saúde. A principal briga, digamos assim, né, a discussão que teve aqui, era relacionada aos servidores, os motoristas da saúde, que trabalham exclusivamente para a saúde, e as auxiliares de serviços gerais que fazem
a limpeza dentro de cada unidade de saúde, né? Porque elas não estavam contempladas nesse projeto de lei. Então ele desceu para análise. Nós tivemos aqui os vereadores uma cobrança incisiva do prefeito, né, para que, se possível, dentro da legalidade, esses servidores eles fossem incluídos, porque nada mais do que justo. A pessoa trabalha de serviços gerais, está dentro da unidade, independente se ela preenche sistema, se ela não preenche, ela está lá trabalhando, auxilia um colega, ajuda, faz parte da unidade. Mas como o vereador Daniel bem mencionou, uma coisa é o que é justo e a outra coisa é o que é legal. Por justiça, essas duas categorias, na minha visão, deveriam estar incluídas. Mas de uma forma legal, a gente cobrou o prefeito e realmente foi demonstrado para a gente aqui, através da procuradora do município, teve aqui fazendo as explanações dela, explicando para a gente por que não era possível, por que o prefeito não estaria incluindo, né? Então, o projeto voltou, né, com a redação praticamente que original, não enquadrando essas duas categorias. Então, por todo o debate amplo que a gente já teve aqui nessa casa e as explanações legais do prefeito aqui em diversas reuniões, o parecer meu também é para aprovação do projeto do estado que se encontra. Obrigado. Obrigada, vereador Éder. Substitutivo global ao projeto de lei número 14/2021 continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Substitutivo global ao projeto de lei número 14/2021, aprovado por unanimidade em única deliberação. Consulto o senhor segundo secretário se algum vereador inscrito para as explicações pessoais. Sim, senhora presidenta. O vereador Vinícius Zimmermann, o vereador Éder Júnior Amaral, o vereador Rogério Hoffmann e o vereador Odair Laurentino. Conceda a palavra ao vereador Vinícius Zimmermann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadora, nossos assessores, alcantarenses que nos assistem. Assino essa tribuna, em primeiro lugar, para prestar minhas condolências a toda a família Lom pela passagem do seu Ivo. Ia sugerir à casa que fizesse uma carta de condolências, mas se trata de uma pessoa que não deixou filhos, não deixou herdeiros, então a gente não teria, né? Então deixo verbalmente todo o meu carinho à família Lom e aos amigos do seu Ivo. Agradecer também a pessoa do seu Daniel, que é o Daniel Silveira, aqui da Secretaria de Cultura. Volta e meia ele me traz alguns apontamentos com relação à melhoria da estrutura da cidade. Ele me trouxe um fato bem interessante. Eu mesmo já fui vítima dessa situação, que é a gente tem as bocas de lobos com essa grade padrão. Normalmente ela é colocada perpendicular ao sentido da rua, né? Sendo uma grade retangular. O ciclista normalmente, quando ele passa em cima dessa grade, ele tranca um pneu e leva um solavanco. Eu já tomei um pacote por conta desse tipo de grade. Então, caberia de repente ao município, a exemplo do vereador Daniel, que trouxe na semana passada, a gente começar a estudar melhor a demanda de sinalização e segurança para o ciclista, quem sabe repensar o posicionamento dessa boca de lobo. Agradeço a contribuição do seu Daniel Silveira. E ele me atentou para uma outra reclamação, que toda a comunidade já tem percebido, que é a incapacidade de um caixa eletrônico atender toda a demanda do município. No início do final de semana passada tivemos um problema com a máquina novamente. Então pergunto eu se não é o momento, né, da gente repensar a colocação de uma segunda máquina, sendo que na maior... se no caso de houver estrutura, o espaço, né, a gente tem como exemplo outros bancos, no caso que os caixas eletrônicos são colocados um ao lado do outro. Então, essa condição de proximidade, se a sala conseguir atender a estrutura, que se pense nessa solução, seja para ter uma máquina de backup, né, para não deixar o munícipe na mão, sem o acesso a um saque no final de semana, e para acelerar o atendimento, que a gente, em determinados momentos do dia, a gente vê uma fila bem vasta na área de fora do banco. Lembrar também aqui, que está em tramitação agora a votação para compor o Conselho Estadual de Políticas para a Cultura, né? É a segunda vez que isso aí acontece de uma forma democrática. Antes o processo era feito por indicação do secretário de Cultura para essas cadeiras da sociedade civil. O conselheiro é paritário, metade é indicado pelo poder público, a outra metade a sociedade civil passa por uma votação para ocupar essas cadeiras. Então, a gente tem aqui no município cerca de 10 a 15 artistas, artesãos,
que estão cadastrados no mapa da cultura catarinense. Então, todas essas pessoas que estão no cadastro, elas têm direito a voto. Então, lembrar aos munícipes que estão nesse cadastro que podem, durante essa semana, estar efetuando o seu voto e estar escolhendo quem vai vos representar dentro de suas categorias, né? Lembrar também que hoje é dia do engenheiro florestal. A gente tem um município que tem 75% de cobertura de mata nativa, né? Lembrando que na semana passada, na Assembleia dos Municípios, o foco principal era desenvolvimento turístico, e turismo se faz com dois ativos principalmente, cultura e natureza, né? Cultura e natura. Então, pensando em natureza, a figura do engenheiro florestal pode ser um grande impulsionador e desenvolvedor de projetos para essa cidade que tem potencial. E por último aqui, gostaria de deixar registrado que faz apenas 5 dias que a gente baixou da média diária de mortes de 1.500 pessoas. Ou seja, desde que começou a pandemia, a gente tem uma média de 1.500, agora pouco abaixo de 1.500 pessoas morrendo diariamente. Pouco antes de chegar a 1.000, a gente via a sociedade num desespero. Era uma preocupação muito maior. Então a gente hoje vive um momento de relaxamento, de flexibilização, tem novas variantes na praça. Cabe a gente continuar ainda com cuidado, com zelo, com atenção. E nesse sentido eu reforço, né? Quem não foi tomar a sua vacina ainda, vamos tomar a vacina. Quem está bobeando aí com a segunda dose, por favor, não perca o prazo para dar a eficiência da imunização. A gente não atingiu nem 20% da imunidade na população brasileira ainda. E a vergonha principal que a gente tem hoje é o sommelier de vacina, né? Que, ninguém que se preste a esse vexame de vir ao posto, à campanha de vacinação e querer escolher a vacina. Acho que imunizar é um direito e uma obrigação de todos. O país só vai normalizar quando todo mundo tomar consciência e fazer a sua parte. Por hoje é isso. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador Vinícius. Conceda a palavra ao vereador Éder Júnior do Amaral. Senhora presidente, colegas vereadores, público que nos assiste nas redes sociais. Vou ser breve aqui. Senhora presidente, apenas hoje para trazer um comunicado, né, ao pessoal, aos nossos moradores, às nossas comunidades rurais. Nesse final de semana, eu, o vereador Daniel e a vereadora Tatiana tivemos a oportunidade fomos recebidos no Palácio do Alvorada, no Palácio da Agronômica, pelo governador do estado, por sermos do mesmo partido, né? E levamos a demanda para ele de forma incisiva referente ao nosso asfalto que liga São Pedro de Alcântara a Angelina. O projeto, acho que o vereador Vinícius trouxe aqui na última semana, salvo engano, está quase em fase final já, né? Se trata aí de uma obra bem custosa aos cofres públicos, mas a gente tem que cobrar. Ano que vem é ano de eleição, a gente sabe que os governadores, deputados, todo mundo quer o apoio nessa hora, então a gente tem que ir para cima, nós temos que nos unir. A gente estava lá, a briga não era só nossa, a gente já tinha um vereador do lado de Angelina, estava pedindo o asfalto de Angelina, Major Gersino, então a gente sabe que tem demanda espalhada pelo estado todo, e a briga é assim, ganha quem fizer mais força, quem colocar mais pressão. Então a gente pede o apoio de todos os colegas vereadores, o prefeito também já teve algumas vezes em reuniões com o secretário da infraestrutura, para que a gente tenha esse tão sonhado asfalto na nossa área rural. E o vereador Vinícius trouxe agora para a tribuna o assunto do Banco do Brasil, apenas também para informar os munícipes, né? Eu fiquei sabendo agora há pouco tempo, há 2 semanas, numa conversa informal nossa aqui, e trago também para debate, para esclarecimento, referente ali que o Banco do Brasil não paga aluguel, né, para a nossa prefeitura. Foi uma coisa realmente que eu fiquei transtornado. Um banco do porte do Banco do Brasil, com tanto valor, com um lucro de bilhões aí, anuais aqui no nosso país, e eu não sei se tem um contrato de aluguel firmado com a prefeitura de forma histórica, ou se é uma coisa que foi no boca a boca desde que ficou instalado. Então, por exemplo, né, o pedido de um caixa eletrônico talvez não seja viável por uma falta de estrutura. A prefeitura nossa também carece de estrutura, de mais salas, de mais espaços. Então a gente acaba cedendo espaço para um banco privado, né, público-privado,
enquanto ele poderia facilmente alugar uma das salas que tem aqui ao redor da nossa praça por um preço justo e poder prestar ainda um serviço melhor ainda com toda a comunidade e, em consequência, liberar aqui o espaço do prédio público para que ele fosse devidamente usado. Então, talvez seja a hora aí do prefeito tentar marcar uma sugestão apenas, né? Tentar marcar uma reunião, dialogar, né? Não fazer com que o banco corra, obviamente, do município, mas que eles se atentem para estar alugando um espaço devido aqui e, numa dessa, liberar a sala aí para o prédio da prefeitura e ficar cobrando também um melhor atendimento e melhorias nos serviços aqui a serem prestados. Mas era mais a título informativo à população mesmo. Obrigado. Conceda a palavra ao vereador Rogério Hoffmann. Senhora presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos assessores e o público que nos assiste. Acendo essa tribuna também para deixar registrado o passamento do senhor Ivo Lon, meu amigo em particular, uma grande pessoa, e que sempre foi militante do Partido Progressista. Ele sempre militou no PP. Então, como eu já falei aqui em outra situação, a pessoa ser partidário, fiel ao partido, não é feio, né? E então, como colocou o vereador Vinícius, gostaria que fosse encaminhado aos familiares lá, irmãos ou coisa parecida, uma carta de condolências, porque ele não deixou esposa, ele nunca foi casado, não deixou filhos, né, mas os irmãos. E, vereador Éder, só a título de informação, de informação, o governador Carlos Moisés não é mais PSL. Sim, não. É sem partido. E uma outra situação, vereador, eu não sei de quem o senhor obteve essa informação de que o Banco do Brasil não paga aluguel para a prefeitura, mas já me foi passado que paga, não sei qual o valor, mas paga. Isso foi me passado, inclusive que questionei o chefe do executivo. Eu acho que era bom a gente verificar isso, né? Porque eu questionei o chefe do executivo há questão de 2 meses atrás aí, ele me disse que eles pagam, só não me falou quanto, também não falou o valor, mas que seria pago, né? E também se de repente eu questionei ele no horário que ele estava lá com a cabeça meio atrafada aí, né? Mas não custa a gente solicitar informação, não é? Né? Até para ver. Apesar de que eu acho que deveriam pagar, tem que pagar, né? Usam o prédio público, tem que pagar. Muito obrigado. Conceda a palavra ao vereador Odair Laurentino. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, demais vereadores e público que nos assiste pelo site. Eu vim nessa tribuna falar de uma emenda parlamentar da senhora deputada Dirce Radscheider, no exercício 2018, 2019, 2020, da portaria da SEF 358-2020, de 18 de 12 de 2020. Data do empenho, 18 de 12 de 2020. Valor, R$150 mil para aquisição de 1 veículo para a educação. E o doutor vereador Éder, esse projeto do asfalto, ele já foi concluído em 2019, tá? Pela Guatemi. E está no site da Guatemi, tá? Eu estive na época como secretário de obra e eu participei daquele projeto, tá? Foi atualizado agora pela Grande Florianópolis. Valeu, obrigado. E boa noite a todos. É só isso, pessoal. Obrigada, Odair Luiz Laurentino. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos, encerro a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 19 de julho de 2021, em horário e local regimental. A todos que nos acompanham pelo portal do Legislativo Alcantarense, muito obrigada e boa noite.